Com 1.200 guardas, milhares de visitantes e câmeras por toda parte, como duas pessoas conseguiram entrar? Como chegaram às vitrines? E como conseguiram fugir com joias tão valiosas em apenas 4 minutos? Este roubo digno de um filme, em um dos museus mais seguros do mundo, foi muito mais planejado do que qualquer crime comum. O mais importante é o que as duas pessoas presas pela polícia realmente revelaram, e como era o verdadeiro plano desse assalto. Vamos entender a história toda passo a passo. Era domingo, 19 de outubro de 2025, e a manhã estava excepcionalmente calma. O Museu do Louvre, em Paris, tinha acabado de abrir e os visitantes começaram a chegar aos poucos. Alguns vieram para ver a pintura de Mona Lisa, enquanto outros vieram para ver as joias da coroa do imperador francês Napoleão e suas esposas, consideradas um patrimônio inestimável há séculos. Essas joias foram exibidas na Galeria Apollo do Louvre, incluindo os conjuntos de safiras da rainha Mary Amélie e da rainha Hortense, com tiaras, colares e brincos. Além disso, a imperatriz Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão I, possuía uma coleção de esmeraldas que incluía colares e brincos. Além disso, a imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, possuía joias pessoais, incluindo uma tiara, um broche em forma de laço e um broche relicário. Todas essas peças eram do século XIX e feitas de diamantes, esmeraldas e safiras. Por essa razão, seu valor histórico e material era tão imenso que eram considerados inestimáveis. E quando itens tão valiosos são guardados, é óbvio que sua segurança será de primeira classe. Para proteger a Galeria Apollo do Louvre, foram instaladas vitrines de vidro de alta segurança equipadas com sensores que acionariam um alarme em caso de roubo ou danos. Todas as janelas também foram equipadas com sensores de vibração e detecção de quebra. Naquela época, o museu tinha 1.200 seguranças treinados em serviço, enquanto a Galeria Apollo tinha 5 seguranças monitorando a galeria e a área ao redor para controlar o fluxo de visitantes. Além disso, o sistema de câmeras CCTV estava gravando imagens continuamente a cada segundo. Isso significava que um lugar onde o roubo era quase impossível. Mas o roubo aconteceu e os ladrões entraram calmamente e roubaram 8 peças inestimáveis das joias da coroa em apenas 4 minutos e fugiram em uma scooter. É difícil de acreditar, mas realmente aconteceu. Mas como os ladrões conseguiram realizar um roubo tão perfeito? Vamos entender isso e quando você descobrir, vai ficar impressionado. Antes de realizar este ato, os ladrões estudaram o museu com muito cuidado. Eles escolheram um ponto exato de entrada na varanda do lado sul, que ficava bem em frente à Galeria Apollo. Por volta das 9h30 da manhã, 4 ladrões pararam logo abaixo daquela varanda com caminhões com plataforma elevatória, cuja janela havia sido declarada o ponto mais fraco na auditoria de 2018. Esses tipos de caminhões são usados em Paris para transportar móveis ou itens pesados. Eles vêm com elevadores hidráulicos que podem alcançar facilmente a varanda do primeiro andar. Os ladrões sabiam que, se chegassem com esse caminhão, as pessoas pensariam que eram operários da construção civil e ninguém suspeitaria de um roubo. Eles também usavam jaquetas amarelo-laranja e essa ideia foi brilhante porque nas ruas de Paris, qualquer pessoa vista com uma jaqueta dessas é facilmente considerado um trabalhador da construção civil. Dessa forma, mesmo quando as pessoas os viam, presumiam que eles tinham vindo para fazer alguma manutenção na parede do museu. Todos os 4 ladrões estavam usando máscaras. 2 deles permaneceram no chão perto do caminhão, para ficar de olho na situação externa e garantir que tivessem uma rota de fuga rápida pronta em caso de emergência. Os outros 2 entraram na cesta elevatória e lentamente chegaram à varanda acima. Assim que chegaram à varanda, os ladrões pegaram suas ferramentas elétricas e começaram a usar uma rebarbadora e um cortador de disco na janela. Agora, como mencionei, essa janela já havia sido considerada frágil, então foi atualizada em 2019.
Mas essa atualização tinha como objetivo principal impedir ataques internos, como alguém tentando quebrar o vidro com uma arma. Não era forte o suficiente para resistir a uma broca pesada vinda de fora. Mesmo assim, esse vidro reforçado não era fácil de cortar, e os ladrões tiveram que se esforçar bastante. Após várias tentativas, o vidro foi finalmente cortado. Mas o mais surpreendente foi que até esse momento, nenhum alarme havia disparado. Assim que o vidro foi quebrado, os dois ladrões entraram imediatamente na Galeria Apollo. Sem perder tempo, começaram a cortar as vitrines que guardavam as joias da coroa francesa de valor inestimável. Assim que fizeram isso, o sistema de alarme do museu foi acionado e de repente sirenes altas ecoaram por todo o salão. Quando o alarme soou, o caos se instalou no museu e as pessoas começaram a correr em todas as direções. A equipe do museu seguiu imediatamente o protocolo e entrou em contato com as forças de segurança diretamente da recepção. Naquele momento, 5 funcionários do museu estavam presentes na galeria e tentaram impedir os ladrões, mas os ladrões os assustaram usando suas ferramentas elétricas. Os guardas começaram a isolar a área ao redor da galeria para tentar impedir os ladrões. Além disso, a equipe tentou acalmar os visitantes e, aos poucos, começou a guiá-los em direção às saídas seguras. A multidão foi sistematicamente evacuada para evitar que o pânico se espalhasse. Mas o plano dos ladrões foi tão rápido e calculado que, durante a evacuação, eles pegaram 9 peças das joias da coroa francesa e desceram pela janela cortada usando o elevador hidráulico do caminhão. Abaixo, seus 2 cúmplices aguardavam com os scooters, e os 4 ladrões fugiram do museu em poucos segundos. Mas durante isso, os ladrões cometeram um grande erro. Uma das joias da coroa roubadas, a coroa da Imperatriz Eugênia, caiu na rua. Era uma coroa imperial muito especial, feita de ouro e adornada, com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. A coroa também apresentava pequenas águias douradas. Na verdade, a coroa era tão grande e pesada que escorregou das mãos deles e caiu no chão. Agora eles tinham 2 opções: parar para pegar a coroa ou fugir imediatamente. Eles não correram o risco e deixaram a coroa ali mesmo. Eles foram vistos pela última vez indo em direção ao anel viário da cidade, e depois para a rodovia A6, e depois disso desapareceram como fumaça. Em menos de 8 minutos após o início do assalto, os criminosos fugiram. Enquanto fugiam, jogaram gasolina na cesta do caminhão e atearam fogo para destruir as provas. Em poucos instantes, as chamas se intensificaram, mas um agente de segurança de Louvore conseguiu apagá-la bem a tempo. Agora, esse roubo causou não apenas uma perda financeira, mas também uma perda para o patrimônio real da França. Os ladrões levaram 8 joias de valor inestimável, entre as quais a coroa da Imperatriz Eugênia, que foi posteriormente encontrada pelos guardas do Louvre, fora do museu, quebrada e danificada. Sua estrutura estava torta e algumas pedras haviam caído. No entanto, especialistas afirmaram que ela pode ser restaurada em grande parte. Além disso, as 8 joias com as quais fugiram incluíam um colar de esmeraldas e um par de brincos de esmeraldas do conjunto que Napoleão havia dado à Imperatriz Maria Luísa. Além disso, levaram uma tiara, um colar e brincos do conjunto de safiras e diamantes destinado à Rainha Maria Amélia e à Rainha Hortência, juntamente com uma tiara e um grande broche reservado para a Imperatriz Eugênia. Todas essas joias foram o orgulho da família real francesa. Em 1887, quando o governo leiloou as joias reais, essas peças especiais foram preservadas porque eram consideradas parte da identidade cultural da França. Algumas dessas joias foram até mesmo recompradas após o leilão. Este roubo causou uma perda de aproximadamente 88 milhões de euros, ou cerca de 895 milhões de rúpias. Mas a perda não foi apenas financeira, também afetou o patrimônio histórico da França. É por isso que, poucos minutos após o incidente, o caos se instalou na cidade. Foi prometido reembolso aos visitantes, e o museu foi rapidamente evacuado e fechado. Em seguida, a unidade da elite da polícia francesa, a BRB, entrou em ação.
Essa é basicamente a força que lida com crimes organizados mais perigosos, assaltos a bancos e roubos de alto valor. O chefe da BRB não perdeu tempo e reuniu uma força-tarefa completa de 100 agentes especiais, incluindo 30 peritos forenses, 20 analistas de CFTV, 15 rastreadores de tráfego, 10 especialistas em inteligência e 25 operadores de campo. A BRB isolou toda a cena do crime no museu. E como sempre acontece, os ladrões na pressa de fugir deixaram várias pistas para trás. Por exemplo, abaixo da janela da Galeria Apollo e ao redor do caminhão de fuga, a polícia encontrou ferramentas elétricas usadas para cortar o vidro à prova de balas, um maçarico, luvas descartadas, um walkie-talkie e um cobertor. Mas o mais importante que os ladrões esqueceram foram seus capacetes e toda a plataforma elevatória acoplada ao caminhão. A equipe forense começou a examinar minuciosamente todas as evidências, coletando impressões digitais e fazendo testes de DNA. E uma dessas amostras de DNA correspondia a um criminoso conhecido no banco de dados da polícia. Enquanto isso, agências internacionais também entraram em ação. No dia seguinte, a Interpol adicionou todas as joias roubadas ao seu banco de dados de obras de arte roubadas. Também foram enviados alertas para aeroportos, fronteiras e mercados internacionais para que os ladrões não pudessem levar essas joias para fora do país. A equipe da BRB verificou as imagens de mais de 5.000 câmeras de CFTV, quadro a quadro sem parar, cobrindo o período das 9h30 às 9h40. Mas os ladrões tinham coberto os rostos com máscaras, por isso não puderam ser identificados. Enquanto isso, o Ministério da Cultura convocou uma reunião de emergência. O que foi revelado ali chocou a todos. Foi descoberto que a senha do sistema de vigilância por vídeo do museu era Louvre. Sim, era o nome do museu, o que significa que a senha era tão simples que as pessoas não a usariam nem em seus telefones, mas foi definida em um museu tão grande. Por esse motivo, os especialistas acreditam que a senha teria sido vazada. Além disso, os alarmes das janelas demoraram um pouco para disparar. Mas o mais chocante foi que apenas 39% das salas do maior museu do mundo tinham cobertura da CFTV. E na Galeria Apollo, onde eram guardadas as joias inestimáveis do país, havia apenas uma câmera de segurança e ela estava apontada na direção errada. Nesse cenário, começaram a surgir questionamentos contínuos sobre a diretoria do Louvre, Laurence Descrasse. A pressão moral aumentou tanto que mais tarde a diretoria apresentou uma carta de demissão. No entanto, ela foi rejeitada com o argumento de que a demissão não era necessária. Em vez disso, eram necessárias reformas do sistema. Enquanto isso, a BRB intensificou suas operações. As ações ocorreram em vários locais em Saint-Denis, uma área conhecida por seu histórico de criminalidade. Mas a equipe teve que voltar de mãos vazias de todos os locais. Os ladrões desapareceram como sombras e o caso se tornou uma crise nacional na França. Mas então, na noite de 25 de outubro, exatamente às 22 horas, a BRB recebeu uma dica importante de que um suspeito ligado ao roubo havia sido visto no aeroporto Charles de Gaulle. Este homem, com cerca de 30 anos, estava tentando fugir da França para a Argélia usando um passaporte falso. Mas o agente o prendeu imediatamente no local. Curiosamente, vários casos de roubo já haviam sido registrados em seu nome. Quando o interrogatório começou, uma ligação crucial após a outra foi gradualmente revelada. Após o interrogatório, foi revelado que este homem tinha uma ligação direta com o aluguel do caminhão usado pelos ladrões para o roubo do museu. A reserva falsa do caminhão, o horário da coleta e o rastreamento por GPS apontavam diretamente para esse homem. Esta foi a primeira grande conquista da polícia. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu naquela mesma noite, quando a outra equipe da BRB invadiu Saint-Denis e prendeu outro suspeito, também com cerca de 30 anos, que, mais importante ainda, acabou por ser o parceiro do primeiro homem detido. Isso significava que ambos estavam de alguma forma envolvidos na operação juntos. No entanto, mesmo após o interrogatório exaustivo, ambos davam a mesma resposta: somos inocentes, não sabemos de nada. Mas a polícia confiou mais nas provas do que nas palavras deles. O horário das duas chamadas coincidiu.
As localizações deles também apareciam várias vezes no mesmo lugar, e houve uma intensa atividade nos seus telefones na noite do roubo, o que não parecia nada normal. A essa altura, a polícia já havia percebido que se tratava apenas de pequenos criminosos e que pelo menos 8 a 9 pessoas estavam envolvidas, algumas nas linhas de frente e outras nos bastidores, executando a operação. Este roubo não foi obra de uma ou duas pessoas, mas sim de um esforço coletivo bem planejado. O caso ficou ainda mais interessante em 27 de outubro, quando a polícia invadiu um esconderijo e prendeu 3 novos suspeitos, incluindo um casal. Isso levou o número total de suspeitos sob custódia policial para 5. No entanto, em 29 de outubro, 2 desses suspeitos foram libertados porque não foram encontradas provas conclusivas contra eles. Os 3 suspeitos restantes foram mantidos sob custódia para mais interrogatórios. O mais preocupante é que nenhum dos suspeitos detidos forneceu até agora qualquer informação concreta sobre a localização das joias. E até agora, a polícia não recuperou nenhuma das joias roubadas. Isso levanta a suspeita de que talvez os ladrões os tenham vendido a um comprador do mercado negro ou estejam mantendo em um local seguro, esperando que as coisas se acalmem. Muitos especialistas acreditam que recuperar essas joias roubadas é quase impossível. E essas joias são famosas, que é impossível vendê-las diretamente. Portanto, também é possível que os ladrões tentem alterar sua identidade e vendê-las em outro país. Ou há uma grande chance de que os ladrões quebrem essas joias em pedaços e, uma vez transformadas em pedras separadas, sua identidade será apagada da história para sempre. Por esse motivo, a segurança de Louvre tem sido muito criticada. Roubos no Louvre são raros, mas quando acontecem, entram para a história. Isso significa que não é a primeira vez que ocorre um roubo neste museu. Por exemplo, em 1792, 10.000 pedras preciosas foram roubadas, incluindo o lendário diamante azul francês. Então, em 1911, a pintura Mona Lisa foi roubada. Embora não fosse muito famosa na época, 2 anos depois a pintura foi recuperada na Itália e o ladrão foi capturado. Em 1976, ladrões quebraram uma vitrine e roubaram a espada incrustada de diamante do rei Carlos X. Infelizmente, a espada ainda não foi recuperada. Além disso, em 1998, uma rara pintura renascentista do século XVI, o Caminhão de Sèvres, foi roubada da parede e até hoje não foi encontrado nenhum vestígio dela. Portanto, está sendo dito que as chances de recuperar essas joias são quase nulas. Ao mesmo tempo, surge a pergunta: se o museu considerado o mais seguro pode enfrentar tal situação, o que dizer dos outros museus? E essa questão é ainda mais relevante porque os roubos têm aumentado continuamente na França nos últimos meses. Por exemplo, há algumas semanas, ladrões usaram uma rebarbadora para cortar a parede do Museu de História Natural e roubaram pepitas de ouro no valor de 600 mil euros. Além disso, um mês antes, artefatos raros foram roubados de um museu em Limoges. Entretanto, no final de 2024, mais 2 museus foram saqueados. O roubo de 2025 se tornou um novo capítulo nessa história sombria. As autoridades francesas também admitiram que nos últimos anos os cortes orçamentais e o aumento de número de visitantes enfraqueceram significativamente a segurança dos museus. Os sindicatos de segurança vêm alertando há algum tempo que o número de funcionários está diminuindo continuamente, enquanto o número de visitantes chega a quase 9 milhões por ano. No dia do roubo, um sindicato chegou a emitir um comunicado afirmando que havia uma destruição dos postos de segurança no museu e que a segurança do Louvre havia se tornado muito fraca. O mais surpreendente é que quase ninguém prestou muita atenção a todas essas questões. Foi somente após a investigação que essas deficiências chocantes vieram à tona. Após o roubo, também foi revelado que não apenas a Galeria Apollo, mas muitas outras áreas do museu tinham câmeras de CCTV apontadas na direção errada. Isso significava que o sistema de segurança já era fraco. Por esse motivo, a demanda pela modernização da segurança dos museus em toda a França se intensificou repentinamente.
O próprio presidente Macron ordenou ao Louvre que acelerasse seu plano de renovação, Nova Renascença, que custará 800 milhões de euros. De acordo com este plano, até 2030, novos sistemas de vigilância e tecnologia avançada de detecção de invasão serão instalados no Louvre. Até que essa grande reforma seja concluída, o governo enviou policiais extras aos principais museus e iniciou novas e rigorosas auditorias de segurança em todos os locais culturais para evitar novos roubos com antecedência.